Fala, meu chegado, bom ou não? Esta é a nova Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo 2022, equipada com esse novo motor, o T270. Se ele já estava por aí circulando na linha Jeep, ele também já chegou aqui, na principal picape da Fiat. Ou seria melhor caminhonete? No vídeo de hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro, saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final para a gente poder conhecer como é esse carro aqui de fato. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. A Fiat já desejava criar uma picape maior desde o início dos anos 2000, quando tentou algumas parcerias. Então, pesquisas no departamento estratégico mostraram que havia sim lugar no mercado para uma picape maior, ou seja, maior do que a Estrada e menor do que uma S10, por exemplo. Nos estudos feitos, ficou claro o desejo dos consumidores. Um carro robusto, com capacidade de carga para 1 tonelada, mas com conforto e dirigibilidade de um automóvel. No Salão do Automóvel de 2014, a Fiat apresentou o conceito FC C4, que era um sedã com um jeitão bem diferente, mas que deu início ao projeto da Toro. 2 anos depois, então, em 2016, a Toro chegou oficialmente. E logo de cara ela já mostrou que a Duster Oroch, que já estava aqui desde antes, não seria páreo para ela. Só para você ter uma ideia, a Toro já representou 92% das vendas desse segmento. Então vamos logo conhecer o que esse carro tem para poder vender tanto. Começando aqui pela frente, então, apesar de renovada, ela tem as características que a Toro sempre teve, sendo que nessa posição aqui ficam os DRLs. E a versão Freedom é a segunda da linha, acima apenas da Endurance. E aqui a gente tem tudo full LED, tudo mesmo, até mesmo farol de neblina em LED. Diferente do Compass que nós mostramos na semana passada, hoje o motor, graças a Deus, está bem limpo. Aqui nós não temos os braços pantográficos e ele conta com a manta acústica, o que já era esperado. Essa versão é equipada com o motor T270, ou 1.3 Turbo Flex. Eu gostei tanto desse motor que eu até dei um jeito de conseguir outro carro com ele. Esse motor tem a mesma potência e torque nos dois combustíveis, então ele gera 185 cavalos de potência para 27,5 kg de torque. Isso a 1.750 RPM. Esse carro pesa 1.670 kg, o que gera uma relação peso-potência de 9. Como eu já te falei outras vezes, para um carro ser divertido, essa relação tem que estar na casa dos 8. E sua carga útil é de 750 kg e ele possui um tanque de combustível de 55 litros. Aqui na lateral, a Fiat Toro conta com os repetidores de seta no retrovisor e, além disso, eles possuem os ajustes elétricos. O que não tem aqui mesmo é o rebatimento. Esse carro utiliza pneus das medidas 225/60 aro 17. Ou seja, prepara o bolso na hora que precisar trocar. Eu confesso que eu achei os desenhos dessas rodas muito, mas muito top mesmo. Como é obrigatório e você já sabe, esse carro conta com ABS. Só que aqui já vem a primeira mancada. Freio a disco mesmo, só na dianteira. A traseira ainda utiliza tambor. Chegando aqui na traseira da Fiat Toro, ela segue o bom padrão lá da frente. E aqui nós ainda temos as lanternas em LED. Para poder ajudar, já que esse carro não é tão de boa de manobrar, aqui nós temos a câmera de ré, além do sensor de estacionamento. Quando a gente chegar lá dentro, eu te mostro como é que é a qualidade da câmera. Para abrir aqui atrás, nós temos o acionamento pela chave ou a fechadura elétrica aqui. E aqui fica mais uma inovação desse carro, essa tampa bipartida. E aqui, a caçamba dela, ou porta-malas, como você preferir, tem 937 litros, então dá para levar bastante coisa. E ainda conta com iluminação. E o step desse carro é do tipo temporário, nas medidas 125/80 aro 16. E ele ainda fica embaixo do carro, o que é sempre bem complicado para poder tirar e recolocar no caso de uma necessidade. Aqui atrás, claro, conta com um kit obrigatório, sendo que tem os 3 encostos de cabeça, o cinto de 3 pontos para todo mundo, além do Isofix, que é aquele sistema para prender a cadeirinha do bebê de um jeito mais eficiente. Já no acabamento aqui das portas de trás, a gente tem tudo em plástico mesmo. E nem mesmo a área onde a gente encosta o braço tem algum tipo de tecido. Pelo menos aqui conta com vidro um toque para descer e para subir. E além disso, para quem gosta, ainda tem as famosas alças PQP, sendo que aqui também tem o gancho. E a iluminação para os passageiros do banco traseiro fica bem aqui. E para quem vai aqui atrás, não tem saída de ar-condicionado.
sendo que aqui tem um porta-objetos, além da tomada 12 volts e da entrada USB. Em relação ao espaço aqui do banco traseiro, ele não é tão grande assim quanto parece não. Esse banco regulado para mim, que tem 1,81 de altura, a situação aqui é essa. Aqui a distância para o joelho sobra mais ou menos uns 2 dedos. E já em relação à altura para a cabeça, sobra mais ou menos uns 4 dedos. Então não é tão grande mesmo não. Antes da gente passar lá para o banco do motorista, que é a parte mais legal desse carro, eu quero saber o que você está pensando sobre essa avaliação, meu chegado. Então se estiver gostando, já aproveita e deixa o like, que me ajuda muito a saber o que você está pensando sobre esse vídeo. Essa versão aqui da Fiat Toro, a Freedom, está equipada com esses bancos em tecido, que eu confesso que eles são bem confortáveis. Aquele padrão de banco bem duro da Fiat, aqui não tem não. Já aqui nas portas da frente, o acabamento é diferente lá de trás. Essa área aqui é a mesma coisa, é em plástico mesmo. Só que aqui, onde a gente encosta o braço, tem essa área de tecido. Aqui na porta do motorista ficam os ajustes do retrovisor elétrico, que como eu falei, ele só não conta com o rebatimento, além dos acionamentos dos 4 vidros, que são todos um toque para descer e para subir. Aqui no painel da Toro também é tudo em plástico. Esse carro não tem nada em soft touch, mas pelo menos aqui não é aquele plástico de escola de samba não. Esse carro possui direção elétrica e o volante aqui é revestido em couro, mas não é aquele couro top igual do Compass não. Eu confesso que eu tive que até olhar mais de uma vez para ter certeza que o revestimento estava aqui. E claro, ele ainda conta com os ajustes de altura e de profundidade. Desse lado aqui do volante ficam os controles do piloto automático, que não é adaptativo, além do limitador de velocidade. E desse lado aqui ficam os controles para poder alterar as informações no sistema, além de atender e encerrar ligações e o sistema de voz do carro. Os comandos de áudio desse carro, está virando meio que um padrão Fiat, ficam aqui atrás do volante. Esse carro está equipado com 6 airbags, sendo o duplo frontal, os laterais e os de cortina. Então ponto para a segurança da Toro. Para a gente dar a partida na Toro para poder ver como é, essa é a chave dela. Olha o tamanho e a grossura dessa chave. É uma chave do tipo canivete mesmo, e aqui conta com um controle para poder destravar a tampa traseira, além de acender as luzes, para caso você tenha perdido o carro em algum estacionamento por aí. E aqui está a cereja do bolo, o novo painel digital da Fiat que já está equipando alguns veículos por aí. Aqui nós temos esse cluster de 7 polegadas que é extremamente configurável. Dependendo da informação que a gente vai alterar nele, eu achei ele um pouco lento. Mas que é bem legal, isso é. Nesse painel aqui, então, a gente tem desse lado aqui fixo a temperatura do líquido de arrefecimento e desse lado aqui o nível do combustível, incluindo para que lado faz o abastecimento. Aqui, nessa tela, é a tela inicial dele, tanto é que tem um desenhozinho ali, como se fosse de uma casinha, da Home. Então aqui fica o conta-giros nesse círculo, a velocidade em digital, a posição do câmbio, a autonomia, o odômetro e a data, sendo que essas informações aqui, essas 3, elas são alteráveis. E passando aqui para o lado, a gente ainda consegue alterar a forma como esse cluster vai mostrar as informações, sendo que aqui do lado já ficou roxo, e aí aqui nessa posição a gente tem a velocidade em digital, mas o conta-giros sem mostrar os números, e passando mais uma, apenas a velocidade em digital e a posição do câmbio, sem mostrar o conta-giros. E aí aqui a gente volta para o que seria a tela principal. Passando aqui para baixo, então, nós temos as informações do percurso A, com distância, consumo médio, velocidade média e o tempo de viagem. Aí, para o lado, nesse menu, a gente tem o percurso B, a opção de criar um novo percurso, o percurso desde o abastecimento e ainda o histórico, que ele mostra alguns gráficos ali em relação ao consumo, e ali embaixo está escrito em trechos de 20 km. Continuando aqui para baixo, nós temos dados de performance, que eu achei bem legal. Aqui mostra quantos por cento da potência está sendo utilizado, quantos por cento do turbo, a força G e a rotação aqui embaixo. Eu achei essa parte assim bem legal mesmo. Continuando aqui então, nós temos a parte de segurança e assistência, sendo que a gente tem o alerta de velocidade e o airbag para poder desligar o airbag do passageiro. Continuando aqui então nesse painel, nós temos as configurações, sendo que aqui a gente tem a principal, iluminação, os sons, restaurar a configuração original. Por exemplo, a gente abrindo aqui o principal, aí a gente consegue alterar essas informações aqui, ó, sendo que a hora na posição 1, a autonomia na posição 2, a data na posição 3, o odômetro na posição 4, os títulos ligados
e aí volta. Então aqui, ó, por exemplo, a gente consegue alterar, a gente consegue colocar a data na posição 1, o odômetro na posição 1, a temperatura externa, deixar vazio, e aí assim a gente consegue alterar e deixar aqui o cluster da forma que a gente prefere mais. E aí voltando então, a gente retorna para a tela inicial, onde tem aquela configuração do conta-giros com o velocímetro em digital. Eu confesso que eu achei muito legal esse painel digital, essa questão de configurar de acordo com o que a gente prefere, eu acho assim muito útil, e nesses carros mais modernos e com preços mais elevados, é interessante para poder brincar aí e deixar da forma que preferir. Aquela hora eu tinha mostrado que na outra posição aqui do painel com conta-giros tinha ficado roxo. Agora nessa primeira aqui ele fica vermelho aqui na lateral. O retrovisor central aqui da Toro, ele não é fotocrômico, ele é analógico mesmo. E aqui fica o indicador se o airbag do passageiro está ligado ou não. E aqui no quebra-sol nós temos o espelho com a portinha e iluminação tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então nada de cortar custo nisso aqui e deixar a portinha, por exemplo, só para um lado não. E já as luzes de leitura, elas só podem ser ligadas de forma individual. Não tem como ligar as duas de uma vez não. Essa versão Freedom está equipada com essa central multimídia de 8,4 polegadas que é touchscreen. Eu confesso que eu achei ela um pouco lenta, mas não é nada que incomode tanto assim não. Passando aqui então as informações da central, aqui nós temos essa tela principal que a gente consegue configurar o que vai ficar aqui. Aqui do lado as opções de áudio, sendo que aqui a gente tem a rádio e o Android Auto e Apple CarPlay, e nesse carro é feito sem fio, via wireless mesmo. Aqui nós temos a opção da climatização do veículo, aqui para poder parear telefone, configurações do carro, e aqui a opção de todos os ícones para poder ficar mais fácil de acessar cada um deles sem ter que ficar procurando. Esse carro ele é equipado com 4 alto-falantes e 2 tweeters, o que gera uma qualidade de som assim dentro do esperado. Ela é boa, não é ruim não. Eu vou mostrar lá no Instagram da Magic Torque como é que é o som desse carro. Então aproveita e segue a gente lá para você conferir como é que é. E além disso, por lá fica bem mais fácil da gente trocar uma ideia diária. Como eu mostrei lá fora, esse carro ele é equipado com a câmera de ré. Eu achei a qualidade dessa câmera bem mediana, mas pelo menos aqui ela conta com os ângulos de extensão para poder auxiliar aí na hora de fazer as manobras. Descendo aqui então nós temos esse porta-objeto e aqui fica o ar-condicionado desse carro, sendo que ele é dual zone e é digital. Quando a gente altera a temperatura nele, ele mostra lá na central. Aqui então a gente tem a opção de circulação máximo, a temperatura para o lado do motorista, do passageiro, a velocidade do ventilador com a função automático, aqui para poder sincronizar os dois lados, e essas duas rodinhas de fora é em relação ao som. Então aqui para poder aumentar o volume e aqui para sintonizar a rádio. E descendo aqui nós ainda temos o botão para poder acionar o modo esporte, ligar ou desligar o controle de tração e estabilidade e o modo TC+, que depois a gente vai trocar uma ideia melhor sobre ele, o alerta e para desligar o sensor de estacionamento. Embaixo aqui então a gente tem outro porta-objetos, sendo que ele também é forrado, e aqui nós temos uma entrada USB do tipo C e uma entrada USB comum. Eu senti falta aqui de uma tomada 12 volts, custava nada ter aqui. Aqui no câmbio nós temos uma transmissão automática de 6 velocidades, que como eu mostrei ela tem um modo esporte. Uma coisa legal é que quando a gente aciona o modo esporte aqui, troca automaticamente a grafia do painel para um tom de vermelho. Aqui ainda é possível realizar as trocas de forma manual, ou pela alavanca de marchas, ou ainda pelos pedal shifts, que mesmo essa versão sendo a segunda da linha, já vem de série com a função. Uma coisa legal aqui é que no freio de mão, aqui na parte da costura, ainda tem como se fosse esse símbolozinho da Fiat aqui remetendo à Itália. O acabamento desse carro, apesar de ter várias peças em plástico aí, não é ruim não. Os porta-objetos são todos forrados, eu confesso que eu gostei. Aqui a gente não tem freio de mão por botão. É um freio de mão comum mesmo, de alavanca, que como você já sabe eu prefiro esse sistema aqui. E o console desse carro, claro, é uma coisa só, não tem nada de carpete aparecendo. Aqui a gente ainda tem esse apoio de braço que desliza e que possui um baú. Eu confesso que esse apoio poderia ser um pouco maior, mas não vou reclamar não, porque pelo menos tem. E esta foi a nova Fiat Toro Freedom 2022 equipado com motor turbo. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para dar uma volta e vamos trocar uma ideia sobre esse novo segmento que a Fiat diz ter criado com esse carro aqui.
Então, para não perder esse próximo vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você será avisado logo que ele for ao ar. Lembrando que aqui nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas, sempre ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!